Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 25º dia dos 31 dias de horror. O segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, no qual entre os dias 1 de outubro até o dia 31, eu vou estar aqui a apresentar todos os dias um livro-jogo de terror diferente. Agora, para o livro de hoje, eu posso dizer que eu aldrabei um bocadinho, porque era suposto este livro ser apresentado no dia 30 deste mês, mas eu decidi pegar nele e colocá-lo no dia 25. Isto porquê? Primeiro porque era suposto ele estar no dia 30 e eu ainda estou a jogá-lo, portanto ainda estou aqui a tirar algumas impressões acerca dele. No entanto, daquilo que eu já joguei, eu sinto que já posso trazer para este canal. E outra das razões pelas quais eu o puxei para o 25º dia é que a forma como ele aborda em questões de jogabilidade e como ele se encaixa no subgénero de terror que eu vou apresentar, uh, intrigou-me bastante e eu achei por bem fazer aqui uma troca e o livro que eu iria apresentar hoje vai passar para dia 30 e o livro que estava dia 30, que é este, passou para o dia de hoje. E que livro-jogo é esse? Perguntam vocês. É nada mais, nada menos do que Escape d'Erlier. E eu não faço a mínima ideia se eu pronunciei esta palavra bem, porque é daquelas palavras impronunciáveis dos mitos de Lovecraft e de Cthulhu. Este é um livro, como vocês podem ver aqui, é um livro da Advanced Choose Cthulhu, ou seja, se vocês se recordam, há uns dias eu trouxe dois livros, né, duas abordagens diferentes, duas adaptações de Call of Cthulhu, La Llamada de Cthulhu, que eram da Choose Cthulhu, e esta é a versão avançada. Enquanto a versão normal, podemos chamar assim, enquanto essa versão só tem praticamente as escolhas, o Advanced Choose Cthulhu é uma podemos considerar uma coleção, embora ainda só exista este exemplar, hum, uma coleção de livros que pretende apresentar uma mecânica mais evoluída ou mais complexa de livro-jogo. Agora, porque é que eu decidi trazer este livro para este dia, tendo em conta que eu ainda o estou a jogar? Normalmente, e isto também muito influenciado não só pelas obras, por este género de obras Lovecraftianas, mas também pela grande proliferação de livros, não só livros-jogos, mas também jogos de tabuleiro que abordam também questões de H.P. Lovecraft ou os mitos de Cthulhu. eh, o que acontece nesses livros é que nós sempre assumimos o papel de um investigador ou de uma pessoa que se vê envolvida em certos acontecimentos ou vai investigar ou vai tentar descobrir algum mistério que está em redor de uma determinada localização. Normalmente é Arkham ou Innsmouth ou uma localização original, uma localização diferente, mas que seja fortemente inspirada nos contos de Lovecraft. E normalmente a nossa personagem é um investigador ou até alguém que está mais ou menos versado nas artes místicas e se vê envolvido nestas peripécias com estas criaturas cósmicas e monstros e cultos e tudo mais, todo este ambiente oculto que nós podemos ver, ou melhor, que nós podemos explorar voluntariamente. E o que se passa em Escape d'Erlier, que este livro está escrito em espanhol, por isso é que eu estou a dizer isto desta maneira, podemos olhar, quase que podemos considerar que o livro seria em português, mas não, o livro é espanhol. Existe uma versão em inglês também do livro, mas eu decidi pegar na versão original. O que acontece é que a aventura não é propriamente, não é, a aventura não é algo voluntário que nós fazemos. O que acontece aqui é que nós fazemos uma viagem e nessa viagem nós já, pronto, não é propriamente uma viagem ao acaso, nós não estamos de férias nem nada do género, nós estamos a investigar certos acontecimentos e estamos a investigar certos documentos que nós adquirimos
E durante essa viagem, o nosso avião despenha-se numa ilha misteriosa. E então a nossa aventura é basicamente explorar a ilha e tentar encontrar uma forma de escaparmos. E a ilha tem muitos elementos sobrenaturais, muitos elementos Lovecraftianos e principalmente muitos elementos que desafiam a lógica natural das coisas, não só em termos de geografia, mas também em termos de certos elementos como criaturas, monstros que existam lá na própria ilha. E é, é algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver neste género de jogos. Normalmente o que é mais comum nós vermos e vai se tornar num padrão em mais alguns livros-jogos que eu vou trazer para este segmento. Livros-jogos que são fortemente baseados no lore Lovecraftiano. O que acontece aqui neste livro-jogo é que nós somos uma pessoa que despenha-se, não é? Com outras pessoas, com uma série de sobreviventes, e nós temos que fazer uma exploração da ilha e temos que também saber gerir os elementos, não é? Os recursos, e temos que explorar a ilha de forma a conseguirmos descobrir o que é que se está a passar, o porquê de nós nos termos despenhado e arranjar uma forma de fugir da ilha, não é? De escapar da ilha e preferencialmente com sobreviventes. Esta é basicamente a premissa. Tudo o resto que constrói a própria mecânica de jogo é interessante e é muito diferente daquilo que é comum nós vermos em muitos livros-jogos. Eu já apresentei aqui livros-jogos que são muito inventivos no que toca a mecânicas de jogo, mas este tem o seu. Como é que eu ia dizer? Tem a sua peculiaridade, tem a sua idiosincrasia. Podemos quase considerar isso. Porquê? E eu vou começar aqui um bocadinho pelo fim. Porquê? Porque este livro tem um mapa. E vocês podem dizer, mas não é o primeiro livro-jogo que tem mapas. Claro que não. Mas, uma vez que este livro é um mundo aberto, e eu vou já explicar mais ou menos o conceito de um livro-jogo de mundo aberto, sendo que este livro é um mundo aberto, o mapa é essencial. E, muito basicamente, um livro-jogo de mundo aberto tem as suas limitações, obviamente que tem, porque é um livro, não é um videojogo. Existem muitos videojogos open world e sandbox e tudo que têm imensas variedades de exploração. Quando é um livro-jogo, a diferença entre um mundo aberto e uma leitura um bocadinho mais linear é que num livro-jogo mais linear, a nossa personagem vai sempre em frente, do ponto A para o ponto B, mas pode escolher os diversos caminhos que pretende percorrer para chegar ao ponto B. Num livro-jogo de mundo aberto, não precisa de haver um ponto B, não é necessário, não precisa de haver. Existem livros-jogos de mundo aberto que não têm um objetivo específico. Mas, no caso de haver ou não, nós temos a liberdade de andar para trás e para a frente nos mesmos caminhos, explorar outros caminhos alternativos. Existe uma sensação de liberdade muito maior. E o que acontece muitas vezes é que as nossas ações podem influenciar fortemente o mundo à nossa volta. Tanto que, se nós voltarmos ao mesmo sítio onde estivemos anteriormente e se fizermos alguma coisa diferente, essa localização vai se transformar de acordo com as nossas ações. E isso é um elemento muito interessante nos livros-jogos de mundo aberto que eu ainda hei de falar mais lá para a frente neste canal. Agora, eu vou passar aqui um bocadinho a uma parte menos boa, que é a parte das mecânicas. Eu sei que eu disse que é interessante, mas a forma como as regras estão estabelecidas, eu senti que o fizeram ao contrário. E o que é que eu quero dizer com isto? Normalmente, quando nós lemos as regras de um livro-jogo, o que acontece é que nós
conhecemos um bocadinho as forças e as fraquezas da nossa personagem. Nós estabelecemos se existe uma mecânica de pontuações. A primeira coisa que nós fazemos é estabelecer essas mesmas pontuações para a nossa personagem. E depois todos os elementos externos que podem influenciar a nossa personagem, equipamento, palavra-chave, achievement, tudo o resto é explicado mais à frente. O que acontece aqui neste livro é o contrário. Ou seja, o livro começa por explicar o conceito do acampamento e da exploração da ilha. Ou seja, sabemos que existe um acampamento, sabemos que temos que explorar a ilha. Refere que existe um passaporte de personagem, que é basicamente a ficha de personagem comum que existe nestes livros. Mas só mais para a frente é que começamos realmente a falar das nossas habilidades e a estabelecê-las. E antes mesmo de chegarmos às nossas habilidades, é estabelecida a profissão da nossa personagem. Ou seja, a nossa personagem pode ter diversas profissões que seria mais do género se a nossa personagem é um médico, se a nossa personagem é um médium, se a nossa personagem é um detetive, ou se a nossa personagem tem uma junção de algumas das outras. Existe esse estabelecimento da personagem. E depois nós temos as habilidades, não é? Que são as pontuações principais da nossa personagem, que é a habilidade física, a habilidade mental e a resistência. Quando nós estabelecemos essas pontuações, o que acontece é que essas mesmas pontuações já estão estabelecidas, mas depois nós temos 11 pontos 11 pontos extra que nós podemos gastar para aumentar as habilidades físicas e as habilidades mentais. E depois a resistência é consoante a nossa habilidade física. E basicamente o que nós temos aqui é para cada quantidade de pontos nós aumentamos a habilidade pretendida nestes modificadores. É basicamente isto que nós temos que fazer. Outra situação que nós temos aqui, outra pontuação, e aqui eu vou ter que mostrar mesmo também, é a pontuação de cordura. E o que é isto? Isto é basicamente a nossa pontuação de sanidade. Ou seja, nós começamos aqui com 77 e sempre que nós encontramos algum perigo, sempre que nós encontramos algum monstro, nós perdemos cordura. Ou seja, nós perdemos sanidade. Não interessa como nós estamos. Encontramos que sempre que encontramos um monstro, uma criatura, nós perdemos sanidade, nós perdemos esta pontuação. Está estabelecido nas pontuações da própria personagem. A personagem tem as suas pontuações de habilidades, tem a sua resistência e depois tem ali a pontuação de cordura que nós perdemos. Portanto, nós temos que saber gerir isto. Mas lá está, acaba por ser um bocadinho confuso quando nos é apresentado logo as regras, logo desde o início, as regras da exploração da ilha, e que no acampamento nós podemos fazer, nós podemos guardar itens, nós podemos descansar e recuperar a resistência, nós podemos depois levar sobreviventes connosco. Estas regras estão estabelecidas aqui, mas são estabelecidas de uma maneira muito vaga. Não existe uma forma real de gerir os sobreviventes, porque mesmo no próprio passaporte de personagem não existe nenhum campo para sobreviventes. E uma das maiores incógnitas que eu estou a passar neste livro é que eu não faço ideia quantos sobreviventes é que estão comigo. Até agora ainda não morreu ninguém, pelo menos que eu tivesse reparado, mas eu também não tenho a certeza se houve alguém que morreu quando o avião caiu na ilha. Portanto, não existe próprio. Falam de sobreviventes, mas eu não sei quantos é que há.
E isto é um bocadinho. Existe muito esta falta de informação. O que acontece? Nós temos, sendo isto muito um mundo muito aberto, dá-nos muito a liberdade de nós podermos percorrer a ilha. Mas muitas vezes, lá está, para quem não está muito habituado a este género de livros, e este não é um livro que eu vá recomendar a quem esteja a começar ou quem ainda não tenha muito conhecimento acerca de livros-jogos, logo no início vai se sentir muito confuso porque o livro vai-lhe pedir para ir para o acampamento e não vai falar de nenhuma referência, não vai referir nenhum número para onde nós temos que ir. E o que nós temos que fazer é chegar aqui ao fim, ir ao mapa e temos que nos dirigir aqui ao 25. E o 25 é a referência central do acampamento. Portanto, sempre que nós quisermos ir ao acampamento, vamos para lá. E depois vocês repararam que existe aqui algumas caixas em branco. Isto é para nós colocarmos os números referentes àquela localização. Quando nós estamos a explorar a ilha e nós chegamos a uma localização específica, nós temos de assinalar o número o número correspondente a essa localização. Ou seja, se nós quisermos voltar a esse sítio, nós já temos lá o número específico. É algo útil, mas não fica muito bem específico que é isso que nós temos que fazer. E vamos ser francos, a exploração da ilha é um bocadinho confusa, porque às vezes eu às vezes não sei bem onde estou. E felizmente, aqui embaixo nós temos uma legenda onde nós podemos colocar os números correspondentes às localizações onde nos encontramos. E felizmente o texto diz-nos onde é que nós estamos, dá mesmo o nome da localização e assim conseguimos facilmente associar o nome da localização com o número. E eu giro-me por aqui mais do que pelo mapa. Por isso, não é um livro muito fácil de explorar, ou seja, lá está. Muitas vezes nós temos que fazer checks, não é? Nós temos que fazer testes de habilidade e muitas vezes o próprio texto também não diz, não é muito claro porque não pede especificamente um teste de habilidade física ou habilidade mental. Muitas vezes pede, há certas alturas em que pede um teste de habilidade mística e eu não sei se eu tenho que fazer isto porque a minha personagem é um médium, ou se eu tenho que fazer isto independentemente da profissão da minha personagem. E isso acaba por ser muito confuso. Não há aqui coisas muito claras. As regras não são muito claras em relação a isso e cria uma discrepância muito grande entre aquilo que é referido nas regras e depois aquilo que nós vivenciamos realmente na própria aventura. No entanto, é um livro muito interessante, um bocadinho complexo demais para quem esteja a começar, ou mesmo para quem seja já intermédio em relação a livros-jogos. Eu recomendarei mais livros-jogos, outros livros-jogos de mundo aberto, muito mais fáceis de seguir e que são um bom ponto de partida antes de nós pegarmos neste livro. Este é um livro muito interessante, mas é muito difícil e é preciso estar muito atento a certos e determinados pormenores. Portanto, as KPDRLE, eu não sei, não faço a mínima ideia se eu pronunciei isto bem, é um livro bom, é um livro interessante, mas não é o melhor livro para se começar até que se tenha mais conhecimento acerca de como livros-jogos funcionam, principalmente livros-jogos em mundo aberto. E pronto, este foi mais um episódio dos 31 Dias de Horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam este canal e toquem lá no sininho para receber notificações destes vídeos assim que eles saírem. E eu espero muito sinceramente contar com a vossa presença no vídeo da manhã. Até à próxima.